Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, tira o sono de muito gestor público: o teto constitucional. Parece uma coisa simples, né? Mas um errinho aqui pode custar bem caro. Então, vamos entender de vez como isso funciona, passo a passo, para não ter mais dor de cabeça. A pergunta de US$ 1 milhão, ou melhor, a pergunta que todo gestor municipal precisa ter na ponta da língua é essa. Afinal, qual é o valor máximo que um servidor pode receber? A resposta, como a gente vai ver, está cheia de detalhes que fazem toda, mas toda a diferença. E a resposta começa exatamente aqui. No mundo municipal, a grande régua, o limite que define todos os outros salários, é o subsídio do prefeito. Esse valor, que é fixado por lei, é o nosso ponto de partida, o nosso subteto. Bom, este aqui é o nosso mapa de hoje. A gente vai passar pela regra geral, depois vamos montar o quebra-cabeça dos pagamentos mensais, entender o que fica de fora do teto, encarar o desafio dos acúmulos de cargos e, no final, um guia bem prático para não ter mais erro. Vamos nessa? Ok, antes de mais nada, vamos entender o básico, o fundamento. De onde vem essa história de teto? A base de tudo está lá no artigo 37 da Constituição Federal. Entender isso bem direitinho é o primeiro e mais importante passo para evitar qualquer problema. E aí vem a pergunta: para quem vale essa regra? A resposta é simples: para praticamente todo mundo. Servidores de carreira, comissionados, secretários municipais e até mesmo aposentados e pensionistas. E o que entra nessa conta? Bom, entra tudo que é remuneração de verdade: o salário base, as gratificações, os adicionais, ou seja, o pacote completo. Certo. Agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais interessante. É aqui que mora o perigo e onde a maioria dos erros acontece. O que fazer quando um servidor recebe no mesmo mês o salário e mais as férias? Ou o 13º? A lógica mais óbvia seria somar tudo e cortar o que passar do teto, certo? Pois é, mas não é bem assim que funciona. E este slide aqui mostra o erro clássico. O Supremo Tribunal Federal, o STF, já bateu o martelo sobre isso. O 13º e o salário mensal são coisas diferentes. Eles têm o que o direito chama de fatos geradores distintos. O que isso quer dizer? Basicamente que eles nascem de situações diferentes e, por isso, a análise do teto tem que ser feita separadamente para cada um. Para ficar mais fácil de visualizar, vamos imaginar umas caixinhas. A remuneração normal, aquela de todo mês, vai para a caixa 1. É sobre o valor que está dentro dessa caixa que a gente vai aplicar a regra do teto. Simples, direto. E a mesmíssima lógica se aplica para as férias e para o terço constitucional. Eles vão para uma outra caixa, a caixa 2. O teto é aplicado no valor da caixa 1 e depois, de forma autônoma, no valor da caixa 2. A regra de ouro é: nunca, jamais, some os valores das caixas antes de fazer o cálculo. Beleza, já entendemos a regra principal e o truque das caixinhas. Agora vamos falar das exceções. Existem alguns pagamentos que simplesmente não entram nesse cálculo do teto. São as famosas verbas de caráter indenizatório. Mas o que são essas verbas? Pensa assim, não é um aumento de salário, é mais um reembolso por alguma despesa, como diárias para uma viagem a trabalho, ou uma compensação por um direito que o servidor não aproveitou, como férias que não foram tiradas. Como esses valores não aumentam o patrimônio da pessoa, eles ficam totalmente de fora do cálculo do teto. Chegamos em outra dúvida super comum. E quando um profissional, sei lá, um médico ou um professor, tem 2 cargos públicos permitidos por lei no mesmo município? Como fica o teto nesse caso? Soma tudo? A regra aqui é muito clara. A análise do teto é feita por cargo, por vínculo e não por pessoa. Olha só nosso exemplo. O médico ganha 15 mil em um cargo e 15 mil no outro. Como nenhum dos dois salários individualmente ultrapassa o teto de 20 mil, não tem corte nenhum. Na prática, o sistema de folha de pagamento tem que estar configurado para olhar cada matrícula e não o CPF do servidor. Ufa! Passamos pelos pontos principais. Agora, vamos para a parte prática. Acertar nesse cálculo do teto não é só para ficar bem com o Tribunal de Contas não, hein? Hoje em dia, com os sistemas do governo todos integrados, um erro bobo pode virar uma baita dor de cabeça fiscal. É isso mesmo. Sistemas como o E-Social cruzam todas as informações em tempo real. Um cálculo errado do teto, do tipo que soma tudo junto em vez de analisar separado, vai acender um alerta vermelho lá na Receita Federal e em vários outros órgãos de controle. A conformidade digital hoje é absolutamente essencial. Para fechar então um guia rápido com 3 passos para não errar mais.
Primeiro, revise a lei municipal que define o salário do prefeito. É ela que manda no jogo. Segundo, confirme com a empresa que fornece seu software de folha. O sistema precisa estar configurado para fazer o cálculo do jeito certo, separado por caixinha e por vínculo. E terceiro, se a dúvida for muito cabeluda, não arrisque. Consulte formalmente o seu Tribunal de Contas. E para terminar, fica essa reflexão. Estar em conformidade com o teto não é só burocracia, é acima de tudo segurança jurídica. Protege o gestor e protege o município garantindo que o dinheiro público está sendo usado direitinho. No fim das contas, é uma questão de transparência e de responsabilidade com cada cidadão.